A nossa mensagem de hoje se chama O Estojo de Lápis de Cor. Esse nome tão diferente é para falar para vocês daqueles momentos que a gente acha que a gente não é capaz de fazer as coisas, que a gente é inútil, aqueles momentos que a gente acha até que a gente é feio, que a gente é diferente. E é para dizer para vocês que não, a gente não precisa se sentir assim, porque a gente é especial. Nós fomos criados por Deus. Nós somos todos especiais aos olhos de Deus. E aí eu vou começar a contar para vocês essa história inventada da minha cabeça sobre o estojo de lápis de cor, para chegar até uma história bíblica onde existiu na Bíblia um homem que teve um momento que ele foi chamado por Deus para enfrentar uma guerra. Mas ele disse que não, que ele era incapaz, que ele era inútil. E ele começou a ficar complexado. E aí eu quero contar primeiro para vocês a história que eu inventei da minha cabeça, que fala de um monte de cores, de um estojo de lápis de cor, para a gente poder chegar até a história desse moço e para a gente poder ver que todos nós somos especiais aos olhos de Deus. Vamos começar primeiro com a nossa história da nossa caixa de lápis de cor. Tinham 48 cores e essas 48 cores viviam felizes dentro de um estojo de lápis de cor. Todos viviam felizes? Será que todos? Não, nem todos viviam felizes, porque tinha um lápis que se sentia muito inferiorizado, um pouco complexado. Ele ficava até chorando e falando assim: eu nem sei por que eu estou nessa caixa. Eu acho que eu nem sou uma cor. Eu acho que eu sou uma anticor. Eu sou uma não cor. Eu não sou cor nenhuma. Quem estava falando assim era o lápis branco. O lápis branco achava o seguinte, que o vermelho era uma cor vibrante, cheia de personalidade. Ela se destacava. O lápis branco falava que o preto era usado nos contornos, nos detalhes, nos sombreamentos. Ele era usado para dar profundidade, para dar perspectiva. Já o azul era a cor do céu. Era tão bonito o céu, e o amarelo era a cor do sol que ficava no céu. O verde era a cor das matas. As matas sempre eram pintadas de verde mais claro, verde mais escuro. E o marrom? Até o marrom. Até o marrom era uma cor de uma coisa muito gostosa, que era o pudim. O pudim era marrom. O pudim era marrom e era marrom também o cachorro da Maria. E sabe qual era o nome do cachorro da Maria? Pudim. Eu acho que justamente porque ele tinha cor de pudim, meio marronzinho. Ele era muito bonito. Aliás, ele é muito bonito, né? O cachorro da Maria chama Pudim. E também a cor do Todd, que é o cachorro da Bela e da Dani, né? Olha que bonitinho. Ele é marrom. E o marrom também era usado para isso, né? Então, quer dizer, todas as cores usadas para alguma coisa, e até o rosa, que era a cor da pantera da história em quadrinhos, todas as cores. E o branco continuava lá chorando, se sentindo inútil. Mas ele estava enganado, ele estava completamente enganado. Afinal de contas, ele não lembrou que ele era usado para aquele pequeno toque, para aquele detalhe nas ondas. As ondas azuis tinham, para fazer a parte forte delas, na hora que elas quebram na praia, tinha todo um detalhe de branco muito importante. Além disso, as nuvens do céu eram brancas, tão branquinhas. Precisava da cor branca na caixa de lápis para pintar o leite do copo. O leite do copo era branco também, né? Além do que o picolé de coco, que era uma delícia, também era branco. Junto com as estrelas no fundo escuro do céu. Também, quando pintadas de branco, elas ficam lindas, assim como o cabelo branquinho da vovó. Também era branco. E o sorvete de creme, que delícia, também era branco. Quanta coisa branca, né? Muita coisa, assim como as geleiras, a neve e o urso polar. Eles também são brancos, né? E o que dizer dos lírios do campo, tão branquinhos, tão bonitos, além do vestido de noiva?
Quer dizer, o branco também era bastante usado e ele não precisava ter ficado tão triste, porque todos nós temos valor. A Bíblia, por exemplo, ela nos ensina que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, ninguém precisa ficar triste porque é inútil, e nem o lápis branco. O lápis branco tinha a sua função. Todos nós também temos a nossa função. Deus conhece cada um de nós muito bem e sabe que nós somos especiais, porque Deus nos fez especial. Deus nos ama, o Deus de todo o universo nos ama e nos quer bem. A Bíblia mesmo diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está escrito em 1 Pedro 2, versículo 9. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia conta a história, aquela história que eu falei para vocês, de um momento na vida de um homem chamado Gideão, que foi o momento do chamamento de Gideão, que está escrito lá no livro de Juízes 6, do 11 ao 24. Quando Gideão foi chamado para uma missão especial. E para vocês entenderem bem que missão é essa, vocês têm que saber que Gideão fazia parte de um povo que eram os israelitas. E os israelitas, eles plantavam muito trigo. E o trigo servia para fazer muitas coisas, bolos, pães, para matar a fome do povo israelita. Então, era um produto muito importante, muito importante. E eles sabiam como que eles faziam para plantar o trigo, para colher o trigo, para amarrar o trigo em feixes e levar o trigo para um lugar chamado eira. Eles levavam o trigo para esse lugar chamado eira, que era um lugar muito grande, aberto, onde eles espalhavam todo o trigo, os bois também ajudavam a espalhar, e aí eles tinham que separar o grãozinho do trigo da palha do trigo. A palha não servia para muita coisa, mas o grãozinho do trigo servia para fazer os bolos, fazer coisas para eles comerem. Só que os israelitas, eles estavam sendo roubados por um povo chamado midianita. Os midianitas ficavam só olhando quando os israelitas iam para a eira para poder colocar o trigo lá. Como era um lugar aberto, os midianitas conseguiam enxergar e falavam assim, eles já estão lá, fazendo com que o trigo fique bem sequinho para tirar os grãos. Vamos esperar, quando eles estiverem com os grãos na mão, a gente vai lá e rouba os grãos de trigo. Os midianitas estavam roubando os alimentos dos israelitas. Então, os israelitas tinham que fazer tudo muito bem escondido para os midianitas não verem. E o trigo tinha que ser tratado lá na eira, num lugar bem grandão. Depois que ele estava espalhado e estava seco, eles pegavam esse garfo grandão aqui, e eles jogavam para cima todo o trigo. A palha, que era mais leve, o vento soprava para o lado e a palha ficava aqui. E aqui embaixo ficava o grãozinho do trigo, que era mais pesado, ele caía. Isso chama malhar o trigo. Eles malhavam o trigo lá na eira, no campo aberto, e os midianitas estavam só de olho olhando, porque na hora que o trigo estivesse pronto, eles iam roubar. E aí, depois que eles jogavam com aquela pá grandona, com aquele garfo grandão, todo o trigo para cima, a palha ia para um lado e o grão mais pesado ficava aqui embaixo, eles recolhiam com uma pá, tá? Todo aquele triguinho, e aí colocavam nos sacos os grãos de trigo. E os israelitas sabiam fazer isso muito bem. E os midianitas roubavam todo o trigo deles. Os israelitas, além do trigo, eles também plantavam uva. Muita uva, muita uva. E a uva tinha um preparo diferente para virar suco de uva e depois virar vinho. Sabe o que eles faziam com a uva? Eles espremiam
Sabe com quê? Com os próprios pés. Eles pisavam na uva. Muito interessante. Eles pegavam a uva, colhiam, botavam na cesta, aí levavam para dentro de uma casa que tinha um buraco no chão, e aí eles colocavam a uva nesse buraco no chão, na rocha, e os funcionários pisavam na uva. Esse lugar para fazer isso se chama lagar. Vocês lembram que eu falei que a eira era para tratar o trigo? O lagar era para pisar na uva e fazer o suco de uva. Mas não era sempre que tinha uva. Então não era sempre que o lagar estava cheio de uva para virar suco de uva. Muitas vezes, quando não tinha uva na colheita, o lagar ficava vazio. E aí é que entra o nosso personagem Gideão. O Gideão estava lá no lagar. Aqui estou mostrando para vocês também, olha, aparece de novo aqui o lagar cheio de uva, tá vendo? Cheio de uva, o pessoal pisando, e aqui, olha, fica escorrendo o suquinho de uva na outra cavidade da pedra. Depois eles tiravam esse suquinho de uva e transformavam ele em vinho. Bom, mas quando não tinha uva, esse lagar estava limpo, sem uva nenhuma, e aí entra o Gideão. O Gideão estava dentro de um lagar com uva. Não estava com uva não. Olha o que o Gideão fez. Ele pegou o trigo, ele colheu o trigo, ele trouxe em feixe, só que ele não foi fazer aquele trabalho lá na eira, lá naquele pátio grande de espalhar o trigo, para os midianitas não verem. Ele preferiu pegar o trigo e colocar dentro de um lagar que estava vazio, escondidinho dos midianitas, e ele começou a trabalhar com o trigo dentro do lagar. Por que ele estava fazendo isso? Para poder esconder o trigo dos midianitas. Ele queria sustentar a família dele. E para ele poder sustentar a família dele, os midianitas não podiam roubar o trigo dele. Então, para não roubar o trigo, ele foi trabalhar com o trigo num lugar muito escondido. Então, ele preferiu ficar dentro do lagar, que estava vazio, estava sem uva, e ficou trabalhando o trigo. Nossa, que difícil, né? Muito difícil, porque era um lugar estreitinho, não era grandão que nem a eira, e aí ele teve que ficar naquele lugar estreitinho. De repente, ele estava lá trabalhando com trigo e apareceu para ele um anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou assim: Gideão, homem valente. Homem valente. O Gideão olhou para trás e falou assim: valente? Eu não sou valente. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sou valente, não. O senhor não me conhece. Olha só, Gideão estava se achando muito incapaz. Igual o lápis branco. O Gideão não estava nem vendo que ele estava fazendo um trabalho difícil, que era tratar o trigo num lugar estreitinho que nem o lagar. Ele não estava tratando o trigo lá na eira, estava tratando o trigo no lagar, que era muito mais difícil deve separar o grãozinho ali naquele lugar tão estreitinho. Mas ele estava sendo valente. Por quê? Porque ele estava guardando o trigo para a família dele, para não ser roubado pelos midianitas. E a primeira coisa que o anjo do Senhor falou para ele é: homem valente. Ele falou: eu não sou valente. Ele estava parecendo o lápis branco, né? Ele estava parecendo quando a gente acha que a gente é muito inútil, que a gente é feio, que a gente não pode fazer as coisas. Mas o anjo do Senhor conhecia Gideão. Foi mandado por Deus
Deus reconhecia que Gideão tinha essa qualidade, a valentia, e que ele seria o homem certo para livrar Israel dos midianitas. Mas Gideão, todo triste e complexado, diz que ele era o menor, o menos capaz da sua família, um inútil. E Deus animou ele e lembrou que ele era muito corajoso, que ele tinha condições de lutar, que ele tinha condições de ganhar. E aí falou para ele: olha, eu vou provar para você que eu sou o anjo do Senhor, que eu venho da parte de Deus. Então o anjo pegou a sua vara e apontou para uma rocha, e aquela rocha pegou fogo. E Gideão então viu que aquele homem, aquele anjo do Senhor, estava falando da parte de Deus e estava dizendo que ele era valente. Viu, gente? Quando a gente se sente assim inútil e a gente até fala que a gente não serve para nada, a gente tem que lembrar que a gente reflete um pouco a glória de Deus, que a gente é digno de dar louvor a Deus com a nossa vida. A gente tem que dar graças a Deus, porque de modo assombrosamente maravilhoso Deus nos formou. E as obras de Deus são admiráveis e a nossa alma sabe muito bem. Então, em Salmos 139:14 está escrito esse versículo tão bonito: graças eu dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, gente, quando vocês se sentirem tristes e inúteis, lembrem de Gideão. Gideão, ele acabou sendo chamado para salvar os israelitas dos midianitas e ele conseguiu juntar 300 homens e foi lá e deu cabo dos midianitas. Então, para vocês verem que ele não era nada inútil, ele só estava de baixo astral porque ele estava passando um período muito triste da vida dele. Mas Deus chegou para animá-lo e ele ficou animado. Animado, ele venceu a guerra.